Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão. Meu boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática e de etapa 7. E essa aula, sábado letivo, é aquela aula que você já sabe a sistemática toda. Recorda como é que funciona? Professor, chegou na atividade, aperta o pause, resolve sozinho. Finalizou? Aperta o play e acompanha a resolução com a gente. Mas não precisa apertar o pause agora, não. A gente vai recordar o conteúdo que está sendo visto durante todo esse mês, conteúdo este já da geometria analítica relacionada à distância entre pontos e, principalmente, o estudo da reta, tanto na sua forma geral como reduzida. Deixa eu te perguntar, no plano cartesiano, você ainda recorda como que nós fazemos para calcular a distância entre dois pontos? Recorda não? Prof, posso estar me utilizando do velho e tradicional Pitágoras, mas no plano cartesiano, caso eu não tenha o plano cartesiano, caso eu conheça apenas dois pontos deste plano, duas coordenadas cartesianas, um ponto A e um ponto B, tem uma relação que eu apresentei para vocês. Vocês ainda lembram? E para a formação da equação geral da reta, o pessoal está com a memória boa? Esqueceu? Vem cá, vamos iniciar nossa aula. Está aí na telinha de vocês, conteúdo geometria analítica, estudo da reta. Desde o cálculo da distância entre dois pontos até a formulação desta equação geral da reta. Para isso, em cima das atividades, a gente vai recordando com vocês a condição de alinhamento de três pontos, que é aquela que a gente vai trabalhar com determinante de uma matriz. Vocês ainda lembram? Como é que nós fazemos para calcular o determinante? E, professor, e o estudo da reta? Que eu posso fazer pelos pontos, na realidade por um ponto que pertence a essa reta, como eu também posso estar analisando esta equação da reta pelo coeficiente angular. Mas isso se ele fornecer para a gente, não é verdade? Prof, vamos lá iniciar? Prof, começa me lembrando como é que eu calculo a distância entre dois pontos. Eu coloquei essa situação aqui para vocês em aulas anteriores, para você visualizar que na grande maioria das vezes, você pode conseguir calcular a distância entre dois pontos simplesmente aplicando um teorema de Pitágoras. Observa a situação novamente comigo aí, ó. Um táxi parte de um ponto A e move-se 4 quilômetros para o leste. Localiza na imagem, lá embaixo, no canto inferior esquerdo, sai do ponto A até o ponto B, saindo do oeste para leste. Percorreu 4 quilômetros. Em seguida, move-se 3 quilômetros para o norte, atingindo um ponto C. A pergunta que ele faz, ele quer que você identifique, na realidade não acho, a distância do ponto A até o ponto C. Ele quer sair do ponto A até o ponto C. Como é que ele faz para calcular essa distância aqui? Eu acho que você percebeu aqui que nós temos um triângulo retângulo, não é verdade? Então, a gente poderia estar aplicando o teorema de Pitágoras para estar encontrando essa distância. Mas, caso esses valores, estes pontos na realidade, este ponto A, este ponto B, este ponto C, se apresente para você na forma de uma coordenada cartesiana, como é que a gente iria fazer? Tipo, eu dizia que o ponto A ali, professor, estava localizado no ponto 2 e 0, professor. O ponto B, professor, estaria localizado em outra coordenada cartesiana, o ponto C em outra coordenada. Como é que a gente iria calcular, professor, a distância? Eu teria que necessariamente desenhar o plano cartesiano para depois montar o triângulo e aplicar o teorema de Pitágoras, como está ali na telinha? Não. Eu apresentei uma relaçãozinha para vocês que calcula a distância entre dois pontos. Conhecendo-se a abscissa e ordenada de dois desses pontos, nós conseguimos, a partir do teorema de Pitágoras, chegar nesta relação que eu estou apresentando para vocês agora. Lembrou? E, professor, e o que seria todo esse desenvolvimento que o senhor acabou de colocar aí? Basicamente, a relação do Pitágoras em cima daquele plano cartesiano. Agora, se eu perguntasse para você, você acha melhor aplicar o Pitágoras ou fazer a memorização desta relação? Professor, a relação aqui é mais prática, ela é mais direta, professor. Basta que nós conheçamos
dois destes pontos, a localização de dois desses pontos, que já é suficiente para você calcular a distância entre eles. Quer testar um pouquinho? Lembra lá, a distância do ponto A até o ponto B seria a raiz quadrada xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Lembrou? Durante as aulas a gente treinou muito essa questão da distância entre dois pontos. Então, professor, deixa eu fazer uma questãozinha rápida com vocês para ver se a gente consegue chegar na distância entre esses dois pontos. Você está vendo os dois pontos que a gente colocou no exercício para vocês? Tenho lá ponto A e tenho lá o ponto B. Eu tenho a abscissa do ponto A, eu tenho a abscissa do ponto B. Eu tenho a ordenada do ponto A, eu tenho a ordenada do ponto B. Estou falando respectivamente do x e do y. Então, aqui eu já estou visualizando, professor, esse 2 é o x do ponto A, esse 4 é o y do ponto A. Esse outro 2, professor, é o x do ponto B e o outro 2 é o y do ponto B. E aí, professor, como é que a gente vai estar encontrando a distância entre esses dois pontos? Eu simplesmente me utilizo dessa relação. Quer ver? Professor, se eu já tenho aqui o xb, se eu já tenho aqui o xb, se eu já tenho aqui o xa, professor, o senhor vai só substituir aqui, ó, xb e xa. A gente vai ter que a distância do ponto A até o ponto B é a raiz quadrada do xb, que é 2, menos o xa, que também é 2, elevado ao quadrado. Mais, e agora, professor? Você tem aqui o YB, você tem aqui o YA. Aqui, professor, YB menos YA. Se você recorda da fórmula, vai ficar super fácil. YB é 2, menos o YA, que é 4. Resolvendo, a distância do A para o B vai ser quanto, professor? 2 menos 2 vai dar 0 ao quadrado, mais 2 menos 4 dá menos 2 ao. Resolvendo a conta, distância do A para o B é igual. 0 ao quadrado continua sendo 0, menos 2 ao quadrado dá 4. Assim, a raiz. Quanto que é a raiz de 4, professor? Exatamente 2. Foi fácil essa. Professor, volta só um pouquinho para mim. Quando o senhor apresentou o conteúdo, o senhor fez o desenvolvimento da relação, não é isso? Eu preciso aprender todo aquele desenvolvimento? Não, a não ser que você queira. Na realidade, o que eu preciso de você é que você, com dois pontos, com duas abscissas, duas ordenadas, você não tem a necessidade de aplicar o Pitágoras. Agora, se você visualizar, olha só, eu estou visualizando o meu plano cartesiano, eu consegui identificar, professor, no plano cartesiano, essa distância do B para o C. Eu consegui identificar essa distância do B para o A, aí sim, eu posso calcular um teorema de Pitágoras para achar a distância entre esses dois pontos. Neste caso, a distância do B por C, professor, seria você pegar o valor do YB menos o valor do YA. Ah, professor, e aqui? A distância do ponto A até o ponto C? Professor, é o XB menos o XA, que é justamente o que apareceu na fórmula lá. Então, aqui, professor, a distância do A para o B ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. A fórmula que vocês têm pronta nada mais é do que o teorema de Pitágoras, onde o teu trabalho mesmo não é nem a memorização dessas letras, mas entender que você vai subtrair as tuas abscissas e depois subtrair as tuas ordenadas e calcular o valor da raiz, professor. Vai ficar raiz de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Aquela fórmula pronta que vocês já estavam observando. Você entendeu? Conseguiu recordar? É justamente isso aqui que a gente está demonstrando para vocês. Ó.
a distância aqui do A para o C, professor, está aqui, ó. A distância do A para o C é o xb menos xa. E a distância do B para o C, professor, está aqui, ó. Que é o YB menos o YA. Vocês entenderam aí? Aí joguei no Pitágoras, né, professor? No lugar aqui do AC, eu jogo xb menos xa. No lugar aqui do BC, eu jogo YB menos YA. Faço o desenvolvimento lá, ó, do Teorema de Pitágoras e a gente acaba chegando na fórmula pronta. Professor, é interessante aprender essa relação? Gente, porque ela vai te direcionar o resultado de uma forma mais rápida, sem a necessidade de você ter que analisar o triângulo retângulo dentro deste teu plano cartesiano. Vou fazer mais um exemplo e a gente vai retomar e revisar o estudo da equação da reta. Pode ser? Vamos lá então, professor. Olha mais um exercício aí. Eu quero que você diga para mim qual que seria o valor da ordenada do ponto A, sabendo-se já a distância entre esses dois pontos. Vocês visualizaram a fórmula agora há pouco? Para que era aquela fórmula? Aquela fórmula serve para calcular a distância entre dois pontos. Mas não somente isso. Caso você já tenha a distância entre esses dois pontos, ela também serve para você encontrar quaisquer ordenadas ou quaisquer abscissas dos pontos envolvidos. Professor, ali o senhor tem esse menos 2 como sendo o seu XA. O valor do K, professor, é o YA. O que ele quer que o senhor encontre é o YA. O 6 é o X do ponto B e o 7 é o Y do ponto B. Professor, e o que é esse 10? É a distância, professor, entre esses pontos. Então, eu poderia simplesmente fazer 10 é igual a raiz quadrada de xb, que é 6, menos o xa, que é menos 2. Como o ponto é negativo, a gente vai ter que ter todo aquele cuidado com o jogo de sinal. Então, vai ser o xb, que é 6, menos o xa, que é menos 2. Ó. Vou ter que fazer assim, ó, e elevar ao quadrado. Só ajeitar esse colchete, ficou torto. Agora sim. Mais o YB, que vale 7, menos o YA, que é o que ele quer descobrir, que é o valor do K. Você vai resolver essa conta. Você vai resolver essa conta. Professor, como é que vai dar aí a resolução? Vamos resolver dentro do parêntese ali primeiro, professor, para ver o que dá. Aqui nós vamos ter 10 é igual a raiz quadrada. 6 menos menos 2. Vai fazer jogo de sinal, vai ficar 6 mais 2. Professor, vai ficar 6 mais 2 ao quadrado, mais 7 menos k ao quadrado. E agora, professor, continua a resolução. Vamos lá. Vai ficar 10 é igual, ficou 6 mais 2, vai dar 8 ao quadrado, mais 7 menos k ao quadrado. E agora, professor? Nós temos aqui, gente, não sei se vocês recordam, que nós chamamos de equação irracional. Como é que se dá a resolução de uma equação irracional? A gente tem que eliminar aquele radical, a gente tem que eliminar aquela raiz. E como é que funciona isso? A gente eleva ambos os membros ao quadrado. Para quê, professor? Para poder cancelar a raiz. Então, vai ficar 10 ao quadrado, vai dar 100, que é igual. O quadrado da raiz cancela, professor. Fica só o que está dentro, radicando. 8 ao quadrado mais 7 menos k ao quadrado. Agora, conta, né? Devagarzinho, desenvolver. Lembra que lá no finalzinho se tornou produto notável. Vocês ainda lembram? Diferença, no caso, quadrado da diferença. Vai ficar quadrado do primeiro
menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Vai ficar 100, que é igual a 64, mais 49, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, que dá 14K, mais o quadrado do segundo. Professor, vai dar uma equação de segundo grau, verdade? Equação de segundo grau. Aí você vai se utilizar do método tradicional, que é o Bhaskara, ou você pode estar se utilizando da relação do Girard, aquele que a gente faz, ó, de cabeça. A gente consegue descobrir o x' e o x duas linhas. Neste caso, o k' e o k duas linhas, professor. No caso, a nossa equação de segundo grau vai estar na variável k. Organiza, professor. Vai ter k ao quadrado menos 14k. Aí tem que fazer aquela conta lá. Vai ficar 64 mais 49 menos 100, que o 100 você vai passar para o segundo membro ali. Cara, se eu já tivesse passado 100, ia ficar 64 menos 100, ia dar menos 36. Menos 36 mais 49 dá exatamente 13. Eu acho que seria isso. Deixa eu ver aqui, vou fazer na outra. 64 mais 49, deixa eu fazer mesmo. Do jeito que tá lá, mais 49. Vai dar 13, sobe 1. 6, 4, 10 e 11. É isso mesmo, professor? Vai ficar 113 menos 100, vai dar mais 13, que é igual a 0. Você acha que você consegue fazer pelo GA? Como é que é mesmo? Dois números que somados dá 14 e os mesmos dois números que multiplicados dão 13. Eu acho que essa aqui está fácil. Até porque a diferença entre a soma e o produto é a de apenas uma unidade. Professor, é 1 e 13. 1 e 13, professor, porque 1 vezes 13 dá 13. E 1 mais 13 dá 14. Então, as soluções possíveis que nós temos aqui, o meu K pode ser 1, ou o meu K pode ser exatamente 13, professor. Qual que é a alternativa correta? Ó, a alternativa correta, letra C, de Canal Educação. Aquele valor de K, ele pode ser 1 ou aquele valor de K pode ser 13, que a distância entre o ponto A e o ponto B vai valer exatamente 10. Recordou a fórmula da distância entre dois pontos? Certeza. Só para fechar mais uma, a gente vai para o estudo da reta na nossa revisão de hoje. Qual a distância entre os dois pontos que possuem coordenadas P, menos 4 e 4, e Q, 3 e 4? Você tem aqui o X do ponto P, você tem o Y do ponto P, ajeitei este Pzinho, for pequenininho. Você tem esse 3, o X do ponto Q, e o 4, o Y do ponto Q. Professor, qual que era a fórmula mesmo? A distância, nota aí, ó, entre os pontos P e Q vai ser a raiz quadrada. Não é do P por Q? Então, vai ser x do ponto Q menos x do ponto P ao quadrado mais y do ponto Q menos y do ponto P ao quadrado. Essa relação calcula sempre a distância de duas coordenadas cartesianas. Então, teu trabalho aqui é só lembrar da relação. Você não já está vendo quem é que é o xq e o yq? Você vai substituir, gente. Olha só. Distância do P para o Q vai ser a raiz quadrada. Quem é o x do ponto Q? Estou vendo ali, professor. Vai ser 3 menos o x do ponto P. Professor, ele é negativo, ó. Você vai ter que fazer o colchetezinho lá para fazer o jogo de sinal. Vai ser 3 menos 4, ó, professor. Aí você vai ter que botar o colchete, ó. Tem aquele jogo de sinal. Vai ser 3 menos 4, mais... Aí o outro lá é o YQ menos o YP. Professor, é 4 menos 4 ao quadrado. Entendeu? Professor, então vai ficar que a distância de PQ
vai ser igual a raiz quadrada, 3 menos 4, fazendo o jogo de sinal, vai dar 3 mais 4 ao quadrado, mais, posso até botar logo, ó, vai dar 0 ao quadrado, professor. Quanto é que vai dar isso aqui? Vai dar exatamente 7 ao quadrado mais 0. Quanto que dá 7 ao quadrado mais 0 ao quadrado? A distância de PQ vai dar exatamente a raiz de 49. Você já sabe quanto que dá? Distância de PQ vai ser igual a 7. Ele deu unidade? Deixa eu ver aqui. Não. 7 unidades de comprimento. Ele não disse se era metro, se era quilômetro, se era centímetros. Você entendeu? Você pode utilizar essa relação em qualquer plano cartesiano, caso você necessite calcular a distância entre dois pontos. Lembrou? Certeza? Onde é que eu posso estar me utilizando dessa relação também? Em situações, problemas, onde ele possa estar pedindo para você o perímetro ou a área de figuras planas que se obtém ao unir todos esses pontos. Lembra lá, no caso do triângulo, caso eu conheça os 3 lados do triângulo, eu poderia me utilizar da regra do Herão. Professor, mas tinha um outro jeito de calcular, professor. Tinha um outro jeito de calcular área, professor. Aquela lá pelo determinante. Você lembra? Mais ou menos, vou já chegar nessa parte aí. Professor, equação geral da reta. Como que eu faço para achar a equação geral de uma reta? Olha, eu tenho algumas relações. Só que a orientação durante as aulas foi que nós utilizássemos a base lá, a condição de alinhamento, para estar chegando nessa equação geral da reta. A partir de 3 pontos, ou melhor, 2 pontos. Eu quero saber qual é a equação da reta, qual é a equação geral da reta, que passa por no mínimo 2 destes pontos. O determinante da matriz resultante desses pontos gera para mim a equação geral da reta. Como eu falei anteriormente para vocês, em aulas anteriores, eu posso simplesmente aprender essa relação do jeito que está aqui, ó. Essa aqui, ó. Eu posso aprender essa relação. Eu acho que você aprende agora, mas eu acho que você pode se confundir lá na frente. Por quê, professor? O Azinho, o meu coeficiente angular, ele você encontra subtraindo as tuas ordenadas, YA menos YB. O teu B, que é o coeficientezinho linear, um dos meus coeficientes lineares, professor, ele vai ser a diferença entre as abscissas. E o Czinho, professor, ali, ele seria a diferença entre o produto da abscissa do ponto A pela ordenada do ponto B com a abscissa do ponto B e ordenada do ponto A. Eu acho mais complicado. Isso, para você encontrar, sabe quem? Encontrar o valor do A, o valor do B e o valor do C. Eu prefiro que você simplesmente aprenda a calcular o determinante da matriz. O determinante da matriz igual a 0 gente, essa expressão é a nossa equação geral da reta. Tá, professor? Qual que é o processo do determinante que nós vamos utilizar? A matriz que vocês estão observando aí é uma matriz de ordem 3. É uma matriz, professor, que tem 3 linhas e 3 colunas. O processo ideal para a obtenção desse determinante é o processo de Sarri, ou Sarros, dependendo da sua pronúncia. Como é que é mesmo, professor, que calcula? Repete as 2 primeiras colunas e faz aquelas multiplicações, né, professor? Diagonal principal e paralelas, diagonal secundária e paralelas. Deixa eu colocar exemplo para ver se você vai lembrar aqui. Olha só, professor. Se, vou já colocar, até esqueci do coeficiente angular. Além da equação geral da reta, que eu posso estar obtendo, professor, pelo determinante, eu também posso estar encontrando, professor, essa equação a partir da inclinação da reta, professor.
Quando ele fornece para você o ângulo, professor. Quando ele fornece o ângulo de inclinação. Quando ele fornecer o ângulo de inclinação, eu quero que você lembre que o meu coeficiente angular é sempre igual à tangente do ângulo. O meu coeficiente angular é sempre igual à tangente desse ângulo. Então, vamos lá. Equação geral da reta nós vamos fazer pelo determinante. Perfeito. Se porventura a questão me der a inclinação do ângulo, me der o ângulo, eu tenho que lembrar que o coeficiente angular é sempre igual à tangente do ângulo. E aí aquela parte que eu estava comentando com vocês. Se eu tiver 3 pontos em um plano cartesiano e o cara pergunta para mim, eu quero a área do triângulo determinado pela união desses 3 pontos. Gente, olha a relação lá. A área desse tipo de triângulo é sempre 1/2 do módulo do determinante. Então, montaria-se o determinante, professor, com as coordenadas, com esses 3 pontos que já são fornecidos para vocês, e calcula o determinante. Calculou? Você calcula 1/2 vezes o módulo do determinante que você encontrou. Ou você pega o determinante que você encontrou e divide por 2. O módulo dele, o módulo, sempre positivo. Até porque não tem área negativa. Professor, agora sim, vamos para os exemplos. Tanto eu vou pedir a equação geral da reta, eu vou pedir para você achar coeficiente angular, eu vou pedir para você achar a área de um triângulo. Vou começar com a área aqui, tá bom? Ele quer que você calcule a área de um triângulo de vértices nos pontos A, B e C, onde as coordenadas já aparecem para você. Tem o ponto A, de pau ordenado 1, 1, o ponto B de pau ordenado 2, 3, e o ponto C de pau ordenado 5 e menos 1. Prof, eu poderia desenhar um plano cartesiano, localizar cada um desses pontos, visualizar como é que se dava lá o triângulo e tentar descobrir a área desse triângulo. Ou por Pitágoras lá, caso eu necessitasse achar uma altura, ou, professor, eu poderia fazer lá o herão. Só que a ideia aqui, professor, para achar a área desse triângulo, sempre que eu conhecer, professor, a localização de cada vértice, a coordenada de cada vértice, é sempre você utilizar essa relação aqui, gente. A área de um triângulo, conhecendo-se as coordenadas que representam os vértices desse triângulo, seria 1/2 vezes o módulo do determinante. Olha como é que você vai fazer. Professor, deixa eu ver se eu entendi. Aqui você tem as coordenadas do ponto A, aqui você tem as coordenadas do ponto B, aqui você tem as coordenadas do ponto C. E aqui sempre é 1, não é isso? Aqui sempre é 1. Então, eu vou montar a minha matriz. A minha matriz vai ser coordenadas do ponto A, 1 e 1. Coordenadas do ponto B, 2 e 3. Coordenadas do ponto C, 5 e menos 1. Agora, você bota aqui ó, na terceira coluna. Montei a matriz, gente. Você achou muito difícil? Coloquei ali, professor, na primeira linha, o ponto A, 1, 1. Na segunda linha, o ponto B, 2, 3. Na terceira linha, o ponto C, 5 e menos 1. Completei a terceira coluna tudo com 1, gente. Agora eu vou calcular o determinante dessa matriz pelo método de Sarros. Como é que funciona? Repete as 2 primeiras colunas. E comecemos as multiplicações. A gente vai começar multiplicando a diagonal principal. Está aqui, ó, professor. Vamos achar o determinante desta matriz. Determinante dessa matriz vai ser 1 vezes 3 vezes 1, dá 3. Vamos pegar agora as paralelas dela. Ó. Vai ser 1 vezes 1 vezes 5. 1 vezes 1 vezes 5 dá 5. Vou botar aqui, ó. Mais 5. Ainda tem uma paralela acima, ó. Vai ser, professor, 1 vezes 2 vezes menos 1, que dá exatamente menos 2. Você fez todas as multiplicações da diagonal principal e suas paralelas, agora a gente vai para a secundária. Só que quando a gente vai para a secundária, a gente faz assim, ó, menos abre parêntese. A secundária é como se fosse a diagonal negativa. Lembra disso aqui, isso aqui era para vocês terem visto
na segunda série do ensino médio, no caso da etapa da EJA, na EJA etapa 6, matrizes e determinantes. Se não, para esse assunto eu só preciso saber calcular os sarros aí, que é isso que vocês estão visualizando comigo. Vou agora para a diagonal secundária, professor, ó, vou multiplicar aqui, ó, 1 vezes 3 vezes 5, professor, dá exatamente 15. Pega a paralela dela, 1 vezes 1 vezes menos 1, que vai dar menos 1. E a última, que eu vou multiplicar aqui, 1 vezes 2 vezes 1, dá exatamente 2. Vamos resolver essa conta. Determinante da matriz vai ser 3 mais 5 menos 2. 3 mais 5 dá 8. 8 menos 2 dá 6. Menos abre parêntese. 15 menos 1 dá 14. 14 mais 2 dá 16. 14 mais 2 dá 16. Professor, o determinante dessa matriz vai ser igual, só ajeitar esse Tzinho aqui. Determinante dessa matriz vai ser 6 menos 16, que vai dar exatamente menos 10, gente. Ó, determinante da matriz deu um valor negativo. Como é que nós calculamos a área do triângulo? Professor, está aqui a área do triângulo, ó. É 1/2 vezes o módulo do determinante. O que é o módulo do determinante? É eu deixar esse resultado positivo. Então, a área desse triângulo é 1/2 vezes o módulo de menos 10. Ou seja, a área desse triângulo vai ser 1/2 vezes 10 positivo. Simplificando 10 com 2, a área desse triângulo vai ser igual a 5 unidades de área. Se for metro, metro quadrado, se for centímetro, centímetro quadrado, e aí vai. Entendeu? Mais ou menos? Eu acho que tem mais um exemplo de área triangular só para reforçar. Quer ver? Eu quero que você calcule a área desse outro triângulo, que tem vértices no ponto A, B e C. Como é que eu calculo? Professor, o senhor vai utilizar lá a matriz. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é construir, professor, a matriz que representa, professor, esses 3 pontos. No caso, o XA está aqui, professor. Espera aí, canetinha vermelha, está aqui, ó. XA e YA está aqui, professor. XA, YA, XB, YB. Está aqui, ó, professor. XC, YC. Está aqui. Então, vai ficar XA, YA, 1, 3, 2, 5, e o ponto C, menos 2 e 4. A terceira coluna completa com 1, e vamos nós de determinante da matriz. Como é que funciona o método dos sarros? Repete as 2 primeiras colunas. Vai ficar 1, 2, menos 2. A segunda coluna, 3, 5, 4. Ou seja, o determinante desta matriz, a gente vai começar aqui pela diagonal principal, ó. Multiplica, né? Vai ficar como? O determinante dessa matriz é igual 1 vezes 5 vezes 1 dá 5. Pega a paralela dela. 3 vezes 1 vezes menos 2. Olha os jogos de sinal. 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes menos 2 dá menos 6. Tem que ter bastante cuidado com esses sinais. Última multiplicação, a última paralela aqui. 1 vezes 2 vezes 4. Professor, dá 8. Pronto, e aí tudo bem. E agora? Vamos para a secundária, né? Você vai fazer menos abre parêntese. Menos abre parêntese. Eu vou para o sentido negativo agora. Pega agora, professor, vai lá. Diagonal secundária. Quem que está na diagonal secundária? É 1, o 5 e o menos 2. Vai ficar 1 vezes 5 dá 5. 5 vezes menos 2, menos 10. Vamos agora pegar as paralelas dela. Tem aqui a outra, que vai ser 1 vezes 1
vezes 4. E a última paralela, quem que vai estar nela? Vai ser 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1 dá 6. Conta, né? Devagarzinho, a gente vai ter que o determinante dessa matriz vai ficar, ó, jogo de sinal de novo, 5 menos 1, desculpa, menos 1 é a resposta. 5 menos 6 é menos 1, menos 1 mais 8 dá 7, menos abre parênteses, vamos agora para dentro do parêntese. Menos 10 mais 4 dá menos 6, menos 6 mais 6 dá 0. Professor, o determinante dessa matriz deu exatamente 7. Deu exatamente 7. Só que ele quer a área, não é? A área ficou fácil, professor. Porque eu já aprendi que a área de um triângulo, caso eu conheça a localização dos seus vértices no plano cartesiano, é sempre 1/2 vezes o módulo do teu determinante. O módulo de 7 continua sendo 7. Então, é 1/2 vezes 7. Professor, a área desse triângulo vale exatamente 3,5. Lembrou? Caraca, passou muito rápido a aula. Estou quase chegando à equação geral da reta. Professor, eu tenho lá para achar a equação geral e para achar a equação reduzida. Qual das duas é mais fácil? Qual que é a orientação? Se você consegue chegar na equação geral, você consegue transformar ela em reduzida. Ou, se você tem a reduzida, você consegue chegar na equação geral. Quando a gente fala de equação reduzida da reta, eu quero que vocês lembrem da função do primeiro grau. Você lembra lá? Primeira série do ensino médio, veja a sexta etapa. Lá, quando te apresentaram a primeira vez a função do primeiro grau, o cara se utilizava de outras letrinhas para representar coeficiente angular, coeficiente linear. Você lembra? O cara dizia para você o seguinte: função do primeiro grau é toda função que eu escrevo na forma y igual a x mais b. Isso lá no primeiro ano. Y era igual a x mais b. Só que agora, na linguagem da geometria analítica, ele tipo assim, para você não confundir esse a com outro coeficiente, ele mudou. Por quê? Porque o a aqui na geometria analítica, ele representa outro coeficiente, gente. Então, ele disse que você considerasse que esse azinho, professor, aqui, ó, vou botar o amarelozinho, o marca-texto, fica melhor. Pronto, o yellow. Esse a, gente, que era o meu coeficiente angular, aqui na analítica, ele vai ser utilizado m. E esse b, professor, na analítica, ele vai ser representado por este n. Então, eu vou montar nada mais, nada menos do que a lei de formação de uma função do primeiro grau. Até porque a reta, gente, é sempre uma função do primeiro grau. Não é isso? O gráfico de uma função do primeiro grau não é representado por uma reta? Então, a gente já consegue descobrir, professor, aquele m, tá vendo aquele mzinho que é o meu coeficiente angular? Eu já consigo localizar ele pelaquela relação, caso eu tenha o ângulo, professor. Eu sei que o meu m é sempre igual à tangente do ângulo. Professor, e se ele não me der o ângulo? Nesse caso, você vai precisar de 2 pontos que pertencem a essa reta. E por um sistema de equação do primeiro grau, a gente consegue montar, professor, essa equação reduzida da reta. Vou fazer rapidinho esse exemplo com vocês. Ele te deu ali, professor, 2 pontos que passam por esta reta, que pertencem a esta reta. Está aqui, 3 e 2, 5 e 7. Então, na minha situação, se eu sei que a partir de um par ordenado, eu consigo montar aquela lei de formação lá, professor, que é mx mais n é igual a y, o meu trabalho é de montar um sistema com esses pontos. 3 e 2, o outro par ordenado é 5 e 7. Professor, substitui os 2 pontos na equação reduzida. Vai ficar m vezes o x do par ordenado,
mais o n é igual ao y do pó ordenado. Faz a mesma coisa com o segundo ponto. Vai ficar m vezes 5 mais n é igual ao valor do y, que é 7. Olha o que é que você acabou de montar comigo. 3m mais n é igual a 2. 5m mais n é igual a 7. Você conseguiu chegar nesse sistema? Você vai usar agora método da adição ou método da substituição. Vai encontrar o valor do m, vai encontrar o valor do n e vai substituir nessa expressão o valor do m que você vai encontrar e o valor do n. Somente isso. Substituiu, você vai ter chegado na sua equação reduzida da reta. Pegou a ideia? Pena que eu estou com um pouquinho tempo aqui, senão eu finalizava ela com vocês. Durante todo este mês, nós trabalhamos a geometria analítica, desde a relação da condição de alinhamento de um ponto, revisamos como calcular o determinante de uma matriz, que serve tanto para a obtenção da equação geral da reta, quanto para a área triangular, e a gente apresentou também a equação reduzida da reta, como sendo nada mais, nada menos do que a lei de formação de uma função do primeiro grau, onde eu posso estar me utilizando de um sistema, que é como é apresentado na primeira série, como eu também posso estar me utilizando do determinante a partir desses 3 pontos. Equação geral da reta, equação reduzida da reta. Aí você escolhe o caminho. Meus queridos, a gente está chegando ao final da nossa aula, a gente finaliza com aquele boa noite. Fica com Deus. Estou te aguardando na próxima semana. Tchau, tchau, galerinha.